Mesmo da internet, o famoso doutor Google é um hábito comum entre os brasileiros. As pessoas sempre recorrem a analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos, calmantes, contraceptivos orais, remédios com aquela fórmula mágica para emagrecer, cremes, pomadas, uso de diuréticos para desinchar e muitos outros. Usar estes medicamentos sem prescrição médica para tratar doenças e vícios pode causar muitos danos à nossa saúde. Além de não curar, pode esconder problemas mais sérios. E é sobre isso que o Dr. Silvio vai falar hoje. O perigo da automedicação, um assunto extremamente importante. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Pontualmente, queria mandar um beijo carinhoso para Ana Maria de Souza Ramos da Silva e para Ana Lúcia. Sabe que ela é responsável por fazer eletro lá nos servidores, lá na cardiologia, no terceiro andar. E a Aninha, amiga de longa data, ela falou: doutor Silvio, o que o senhor vai falar domingo? Porque eu lhe acompanho sempre. Então, Aninha, é um assunto que você aí nos servidores sabe o quanto que a gente às vezes interna por erros das pessoas que se automedicam, automedicação. E como a gente conversou antes, né, Heleno, das centenas de programas que a gente já tem, graças ao bom Deus, esse seguramente é um dos mais importantes. Até porque, entenda, 74,6% das pessoas no mundo se automedicam. Olha, eu quero crer que esse dado está subestimado. Na verdade, é maior. Quem que não tomou uma dipirona, um AS, um paracetamol, aquela dorzinha de cabeça? Eu vou ligar para o doutor Silvio? Não, eu vou ligar para o doutor Heleno, meu vizinho, meu amigo. Pô, Heleno, você sabe que de médico e de louco, né? Todos nós temos um pouco. É verdade que dos dois, alguns como eu, têm um pouco mais, a dose é excessiva. Tanto de médico quanto de louco. Mas, de qualquer forma, todos nós temos sempre um remedinho bom, aquele remédio da comadre, do compadre, que fez muito bem. Pode fazer bem a sua comadre, ao seu compadre. A intenção, certamente, no momento em que ele orienta, é a melhor possível, mas isso pode trazer graves consequências. Eu espero que, ao cabo desse nosso programa, a família Tupi entenda, pelo menos, os riscos que podem acontecer. E você falou aí uma coisa que me chamou a atenção, me lembrei logo do nosso querido amigo Dr. Edson, professor da UERJ, Dr. Edson da creatinina, e ele falou: Silvio, você não vai deixar de falar do abuso de anti-inflamatórios? Sim, Edson, porque pode provocar uma alteração chamada nefropatia intersticial, que praticamente acaba com os rins. Entendi. E é uma causa importante de doença renal crônica, que pode redundar, inclusive, em necessidade de diálise e transplante de rim. Veja bem, o abuso de anti-inflamatório. E quem não acorda, principalmente depois de uma certa idade, com aquela dorzinha nas costas, com aquele pescoço que está um pouco dolorido, e a pessoa vai por conta própria, toma um anti-inflamatório, porque eu tomei uma vez, me fez bem, não vai fazer mal nenhum tomar de novo, e esse hábito se repete dia após dia, semana após semana, ano após ano. O rim que se vire, e ele se vira até certo ponto, e vai chegar um momento que ele não aguenta mais. O local por onde a urina é formada, através da filtração do sangue, começa a ser danificado e ele não consegue mais filtrar o sangue. E aí começam a se acumular as chamadas escórias nitrogenadas, ureia e creatinina, e isso provoca alterações gravíssimas. O Edson certamente está balançando a cabeça, acenando: esse é o cara. Não, o cara é você, Edson. Um forte abraço. E o senhor tem um médico concorrente seu muito forte, que é o Dr. Google. Ou doutora Google, há controvérsia. Você sabe que, com relação à automedicação, tanto os homens quanto as mulheres fazem e praticam a automedicação, eu diria que na mesma proporção. Não existe, digamos, uma predominância de um sexo ou de outro. Todas as faixas etárias acima dos 15 anos de idade, mas principalmente predomina entre os 25 e 45 anos de idade a automedicação. E você citou a questão da pílula, né? Qual a mocinha que, preocupada, e não tem razão, planejamento familiar faz parte da vida da gente, e seguramente o contraceptivo oral, a famosa pílula, é o método mais seguro para a gente poder garantir que, de repente, não vai haver uma gravidez indesejada. É uma prática absolutamente recomendada pelos médicos. Mas será que toda mulher pode usar pílula? Aí vem a pergunta, e a gente sabe que não.
Algumas mulheres, a pílula pode ser prejudicial. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, diz que se a mulher for fumante, e infelizmente nas últimas décadas as mulheres estão fumando até mais do que os homens, ela não pode usar pílula. Por quê? Porque o risco de ter um infarto, o risco de ter uma trombose é muito grande. Sim. Então, se vai usar pílula, abandona o hábito de fumar. Se ela tem, por exemplo, uma doença chamada síndrome anticorpo antifosfolipídio, que é uma síndrome rara, o uso da pílula pode precipitar um infarto também. Então, cabe ao médico, no caso o ginecologista, fazer a avaliação. Se ela tem, por exemplo, um nódulo na mama, a presença da pílula pode fazer crescer e, eventualmente, aumentar o risco de um câncer de mama. Então, você vê que é um remédio que pode ser comprado sem receita médica e que pode trazer danos incalculáveis à moça ou à mulher que resolve fazer uso por conta própria. Tem algum caso, doutor Silvio, que a pessoa pode se medicar sozinha? Algum remedinho simples que pode usar sem risco nenhum, ou todo remédio tem algum tipo de risco? Lelê chegou com a corda toda, né? Baixa a bola, Lelê. Na verdade, a Novalgina que ela citou agora, que é um remédio de uso comum, a dipirona sódica ou a dipirona magnésia, ela pode, viu, Lelê, mascarar sintomas. Então, de repente, você está com aquela dorzinha que é o prenúncio de uma condição mais grave. E você, por conta própria, e quem não tem na sua casa, no seu arsenal farmacêutico, uma dipirona, claro, toma dipirona que vai aliviar, tirando de você a oportunidade de procurar o profissional que pode, através de exames, identificar, às vezes, uma apendicite numa fase ideal. Entendi. Então, eu estou com aquela dor abdominal, aquele desconforto, eu tomo um Buscopan, eu tomo uma dipirona, um paracetamol. Obviamente que o efeito analgésico dessas drogas vai atenuar a dor. Só que o quadro inflamatório que foi aliviado pelo uso desse medicamento, ele continua seu curso natural. Entendi. E aí, daqui a pouco, só quando arrebentar o apêndice, chamado apêndice supurada, apendicite supurada, que é uma encrenca muito grande, o Flavinho está nos ouvindo agora, quantos apêndices supurados ele não operou na vida com uma peritonite generalizada, o que era uma cirurgia que levaria no máximo a 2, quem sabe 3 dias de internação, o indivíduo fica uma semana, 2 semanas ou até a morte por uma septicemia. Por quê? Porque inadvertidamente resolveu cometer a automedicação. Eu tenho automedicação que alivia os sintomas, mas o papel do médico é aliviar sintoma, é verdade. Primeira obrigação do médico, de acordo com o juramento hipocrático, é aliviar a dor. Eu não sou, evidentemente, porque existe limite para a prática da medicina, limite que muitas vezes o nosso querido concorrente, Dr. Google, não conhece, para a prática da medicina. Nem todos os diagnósticos que eu faço são passíveis, infelizmente, de serem tratados. Mas o sofrimento causado por aquela condição é uma obrigação do médico, e eu repito, faz parte do ato médico, portanto, somente do médico, prescrever a medicação mais adequada e mais eficaz. Eu dei aula durante 2 anos da minha vida no UFRJ, no departamento de farmacologia. Na época, tinha como titular o saudoso professor Lauro Solero, um mestre da farmacologia, principalmente na parte de drogas psicoativas. O professor Lauro, ele dizia o seguinte: Silvio, entenda, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, qual é a dose do medicamento que eu devo usar? Porque a dose é comum para todo mundo? Nem sempre. Ela pode variar de acordo com a intensidade do sintoma? Raramente. Porque eu estou com muita dor, então eu vou tomar logo 3 dipironas. Não faça isso. Você está sobrecarregando o seu organismo de tal maneira que não vai ajudar nem um pouco, porque o efeito medicamentoso, ele depende de uma dose padrão, porque aquele remédio age através da ligação com estruturas da célula do organismo humano, que vai promover uma determinada modificação, acarretando o efeito terapêutico desejado. Então, excesso de medicamento, você provoca intoxicação. Por isso é que ele dizia, com a sabedoria que o caracterizava, a diferença é a dose. O que salva é o que mata. É verdade, doutor Silvio, ou é mito que o uso de medicamentos sem prescrição médica facilita a formação de superbactérias? Sim. Uma das coisas que mais preocupa a Organização Mundial de Saúde, e de resto a maioria dos ministérios da saúde do mundo, e aqui no Brasil, eu garanto a vocês, não é diferente, é o uso abusivo de antimicrobianos, os famosos antibióticos. Quem é que não tomou a sua ampicilina? Eu estou com uma dorzinha de garganta. Veja bem, sua dor de garganta, ela pode ser, em mais de 95% dos casos ela é
de etiologia viral, ou seja, causada por um vírus. Não necessariamente esse Covid que está nos deixando assustados em 2020. Vírus comuns provocam dor de garganta tanto em criança quanto em adulto. Aí o indivíduo acha, porque está com dor de garganta, e uma vez o doutor Silvio viu que ele estava cheio de pus e cheio de caroço no pescoço, passou um antibiótico, que aquele antibiótico no início vai resolver logo. Não. Pode ser o contrário. Na verdade, eu vou destruir bactérias que estão lá com um papel único e exclusivo de defendê-lo. Então, ao invés de eu resolver o problema, eu vou agravá-lo. O uso do antimicrobiano por conta própria e pelo tempo inadequado, quantas e quantas mulheres que estão me ouvindo, com aquela cistitezinha que é comum, principalmente nas mulheres, ardência para urinar, dor para urinar, e eu estou com uma cistite, vai lá e começa a tomar um antibiótico, toma 2 dias. É óbvio que vai haver uma melhora dos sintomas. O que a inteligência humana faz? Já estou melhor, vou parar de tomar para não tomar remédio à toa. Nananina, não faça isso. Por quê? Porque você não conseguiu combater todas as bactérias que estavam causando aquele problema. Você conseguiu combater algumas. As que restarem, sem você usar o restante do remédio, elas vão desenvolver uma coisa chamada resistência antimicrobiana. Ela conhece a droga que destruiu as irmãzinhas dela e começa a transferir, através de uma estrutura celular da bactéria chamada plasmídio, informação genética que torna as demais bactérias resistentes àquele antibiótico. De tal modo que daqui a algum tempo os sintomas voltam. Aí você inteligentemente resolve tomar o resto do remédio que você não tinha tomado. Ele não vai funcionar mais. E o que isso provoca com relação a todas as bactérias? O número de bactérias resistentes à maioria dos antibióticos que nós temos já é muito grande, principalmente no ambiente hospitalar, onde o uso desse tipo de droga é comum. Quem é que internado no hospital não usou o seu antibiótico para combater uma determinada infecção, e normalmente antibióticos que têm um espectro maior? Esse uso abusivo de antimicrobianos, que é o outro nome do antibiótico, pode levar ao aparecimento de bactérias super resistentes, e especula-se, queira Deus que não, que vai haver um momento não tão longínquo assim, onde haverá uma bactéria resistente a rigorosamente todas as drogas conhecidas. E quem evidentemente pegar essa bactéria, no Covid, gente, 2,8% se pegarem vão morrer. Mas quem pegar essa bactéria super, hiper resistente, 100% vai morrer, porque não vai ter como tratar. Então não façam uso de antibióticos por conta própria. O antibiótico tem indicações médicas absolutamente precisas, rigorosas. O antibiótico que serve para combater uma infecção no rim não é o mesmo antibiótico que combate a infecção no pulmão, que combate uma infecção de uma sinusite, que combate uma meningite, que combate uma endocardite, que é uma infecção das válvulas cardíacas e grave. O tempo de uso também vai variar, de acordo com o tipo de bactéria, de acordo com o local onde a infecção está acontecendo, de acordo com o estado clínico do paciente. Há tratamentos que são feitos por 1 semana, outros que são feitos por 4, 8, 12 semanas. Cabe ao médico, somente a ele reconhecer. Eu, quando dava a minha aula, ao contrário do professor Lauro, que eu lembro novamente, que falava que a diferença do remédio para o veneno era a dose, eu dizia para meus alunos o seguinte: vamos passar este ano inteiro falando sobre o quê? Drogas. Veja bem, se fosse uma coisa muito boa, eu iria falar sobre as maravilhas. Drogas, porque elas podem e elas salvam vidas, se usadas convenientemente. Não há um dia, uma vez por semana eu me dedico a estudar remédios. Eu tenho um periódico médico, Drugs, que fala sobre todas as novas drogas que estão sendo pesquisadas, inclusive agora para o Covid, tentando avaliar os ensaios clínicos, os estudos. Por quê? O médico precisa saber como é que aquela medicação, aquela droga age, qual é o mecanismo de ação, qual é a dose necessária para que o efeito surja, qual é a dose máxima, qual é a meia-vida. Você tem a meia-vida? Meia-vida é o tempo que um determinado medicamento, ao penetrar no teu organismo, permanece lá fazendo efeito. Então, por exemplo, um remédio para pressão, ele pode ter uma meia-vida de 24 horas. Isso permite ao Dr. Silvio prescrever uma única vez ao dia. Mas eu tenho remédio que tem meia-vida de 8 horas. Eu tenho que fazer o remédio 3 vezes por dia, já que o nosso dia tem, e o de todos tem. Tempo é a coisa mais democrática que existe, é igual para todo mundo, 24 horas. Então eu tenho que fazer 3 vezes ao dia. E há quem tome 2 vezes. Então aquele indivíduo, durante 8 horas do seu dia, ele fica sem o remédio. O que acontece com a pressão? Vai ter picos ocasionais de pressão pela falta do medicamento. Quem é que tem que saber isso?
A minha comadre, que toma o remédio da pressão? Não, é o médico que estuda isso. Então a automedicação que é praticada em família Tupi não é um hábito brasilis, é um hábito universal. Na China, na América, na França, na Inglaterra, na Alemanha, todo mundo faz automedicação, com riscos que eu espero que após este programa vocês tenham sido alertados para não continuarem fazendo. E principalmente os idosos, né? Quer dizer, as pessoas de mais idade é que sofrem mais, né? Verdade, porque evidentemente os efeitos adversos das drogas nos extremos da vida, o começo da vida e a partir dos 65 anos, eles são mais sentidos, são menos suportados. Pois é. Então existem condições que, por exemplo, uma mocinha como a nossa Lele e a Isabela, nosso Gustavo, um efeito colateral que eventualmente é uma alergia, uma coceirinha, nada que o antialérgico não resolva, sempre prescrito por médico. Porque o antialérgico que melhora aquele prurido, aquela coceira, daquela picada de inseto, tem efeitos adversos. Como tem efeitos adversos, aquela pomada com corticoide. Eu uso aquela pomada que ela é muito boa, naquela vermelhidão no corpo, alivia logo. Só que aquele corticoide, na maioria das vezes, ele é absorvido. O uso repetido daquele creme pode inclusive inibir a glândula suprarrenal, provocando uma doença chamada Addison, que pode matar. Quer dizer que um creme usado repetidas vezes pode me matar, doutor Silvio? Pode, dependendo da composição do creme. Então você vê que um simples creme dermatológico, com todo respeito por essa especialidade linda da medicina, pode inclusive provocar efeitos colaterais gravíssimos e fatais. E não deixar de falar, Silvio, pelo amor de Deus, senão a doutora Célia, que sugeriu esse programa, um beijo para ela, estará conosco daqui a 15 dias falando do colo do útero, câncer do colo do útero. Ela falou, Silvio, não deixa de falar dos ansiolíticos, que são das drogas mais usadas, aqueles calmantes, e dos antidepressivos. Por quê? Porque são medicamentos cada vez mais usados. E a interação de drogas, o que é isso, doutor Silvio? É quando eu tomo 2 remédios e um corta o efeito do outro, ou muitas vezes o pior, é quando um aumenta o efeito do outro. O indivíduo que se automedica, ele não tem conhecimento da farmacologia para conhecer a interação medicamentosa. Eu ouso dizer que, infelizmente, alguns colegas também não conhecem, porque prescrevem medicamentos de uma forma totalmente inadequada quando 2 drogas que não deveriam ser usadas ao mesmo tempo estão sendo. Então a gente precisa conhecer isso, é só para conhecer o risco. Você falou de diurético e inchação. Quem não é a senhorinha que acordou com a perna inchada e falou, eu vou tomar aquele Lasik? Pelo amor de Deus, minha senhora, a senhora sabe que o uso do diurético, ele tem efeitos adversos. Ele aumenta a diurese e desincha, sim, é isso que eu quero, mas a senhora perde potássio. E outra coisa, se a senhora já está com a carteira amarelada como eu, quando for levantar vai ficar tonto e vai cair, porque o uso do diurético provoca um efeito adverso extremamente comum, que é a hipotensão postural. Então você vê que um diurético bobo, que você compra, eu repito, sem receita nas farmácias, pelo menos aqui, infelizmente, no nosso país, são poucos os medicamentos que a gente conseguiu fazer com que a receita médica seja obrigatória, e inclusive há quem consiga comprá-los, evidentemente com ágio, sem essa receita, que é crime. Perfeito. Assunto para a semana que vem, meu amigão. Olha, Eliano, ontem foi o Dia Mundial do Diabetes, que é uma doença que você sabe que eu me dedico a estudá-la há 42 anos. Então eu acho que eu tenho algumas coisas importantes para poder falar e conversar com a família Tupi, por uma doença cuja incidência está aumentando, o que tem muito a ver com os hábitos de vida. Agradecer a vocês da família Tupi que me ouviram neste domingo mais uma vez com atenção, alertando vocês, antes de tomar qualquer medicamento, consulte o médico. Mas doutor Silvio, você está falando besteira, é tão difícil acessar médico. E aí eu falo, vocês têm razão, às vezes a gente procura o médico e não temos a atenção necessária, mas procurem, é o correto, é o que a gente deve fazer. Nem sempre é possível, ainda mais diante da situação da saúde que a gente se encontra. E gente, vamos pensar na saúde, vamos pensar em tudo, que a gente vote conscientemente nesse dia em que a gente comemora a proclamação da República do saudoso Deodoro em 1989. Lá se vão exatamente 131 anos, se minha matemática está correta. Perfeito. Bom, doutor Silvio, um grande abraço,
Bom domingo, fique com Deus, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Falando de diabetes, agradecendo a você, não ter que falar da carruagem que virou abóbora. Nosso Fluminense. Vamos lá. Deixa pra lá. Bom domingo, família Tupi, uma semana abençoada. Obrigado, Heleno. Obrigado a todos. Abraço, meu amigo. 9h50.